Eu sempre fui um cara fazedor de dinheiro, bom vendedor, desenrolado para fazer negócio, mas eu não era um bom gestor. Existe uma grande diferença entre produzir o dinheiro e administrar bem o dinheiro, né? Só que organizar um cara desorganizado tem um custo muito alto. E eu percebi que vários clientes não performavam porque o cara tinha um nível de consciência de negócio muito baixo. Então o cara, mas você me entregou 100 leads. Eu falei, tá, mas desses leads, quantos eram qualificados? 30. Mas nenhum fechou. Eu falei, isso não é um problema de marketing. Né? Isso é um problema de comercial. Por isso que precificação é a primeira etapa de uma boa consultoria. É porque dependendo de como você está vendendo, você pode quebrar crescendo. Eu comecei a ver o marketing digital, muita gente dando curso, só que eu tinha um preconceito absurdo. Levantou muitas suspeitas, né? Demais. Só que ele não é o fim, né? A estrutura toda de tudo que vocês trouxeram, né? Pode ser usado para qualquer negócio. Eu tomo essa decisão e falo, cara, eu vou lançar um curso. Cara, e agora? Vou pra internet. E o nome do vídeo lá tava lá, Vida da Mase. Né? Era um vídeo meu. Era um vídeo YouTube. seu. Você me conheceu por um vídeo no YouTube? As pessoas compraram porque elas acreditam que eu sou mentor delas. E eu pesquisando sobre mentor, aparece Vida de Mentor. E aí começou o Iron, né? Hoje são 120 membros. O ticket mudou, né? Mudou também. Graças a Deus. Né? A gente tá com 120 mil hoje de ticket. Massa. E a empresa tomou uma proporção que assim, você fala, você fez um bom planejamento estratégico? Nada, a gente começou. Ele é multiempreendedor, saiu inclusive na Forbes e está criando um movimento a partir de Brasília que já tomou o Brasil inteiro. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Ravel Nava. Ravel, se apresenta pra galera do VDcast, amigo. Coisa boa. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de poder bater esse papo aqui com você. Eu me chamo Ravel Nava, nasci em Brasília, sou casado com a Andréa, pai do Lorenzo, pai do Benjamin. Sou apaixonado por esporte e também sou apaixonado por empreender. E esse movimento que você falou da BRL Educação, começamos ele há 4 anos atrás, né, um bebê ainda. Uau. A gente conseguiu atingir um número de 16 mil alunos, né, e na verdade cortando um mato altíssimo, porque Brasília não tem essa tradição, né, de ter as melhores escolas de negócio em Brasília. Geralmente as pessoas saem de Brasília para fazer fora, e a gente conseguiu não só servir, né, quem mora em Brasília, mas atrair pessoas de outros estados para Brasília. Que massa, cara. E por que você escolheu servir Brasília? Você é de Brasília? Sou de Brasília, moro em Brasília, e é engraçado isso, porque assim como a grande maioria das pessoas que moram lá, eu sou publicitário de formação, né? Eu tive agência de publicidade muitos anos, atendi grandes empresas do varejo, de serviço, enfim, construção, por aí adiante. E eu percebi que toda vez que a gente precisava fazer um curso, né, alguma coisa relevante, eu tinha que ir para São Paulo, para o Rio, para o sul do país. E eu não vi isso acontecendo em Brasília. Então, e é central, né? É tão bom ali, né? Faz sentido. Era para ser, porque Brasília, a gente está numa excelente localização. A malha aérea maravilhosa. Rede hoteleira maravilhosa, muito restaurante e a cidade super segura. Então era pra gente ser um hub de tudo que há de exponencial no Brasil. Era pra, e não é, lá, né? Ou não era? Está se transformando, né? Está se transformando. Independente de partido A, partido B, eu acredito que o governo atual e que pegou os últimos anos, ele tem desenvolvido um bom trabalho na cidade, fomentando cada vez mais isso. Brasília tem inúmeros empreendedores e a gente está conseguindo fazer isso com a educação. Né? Hoje, 20% dos nossos alunos vêm de outros estados. Então, eu tenho um aluno de praticamente todos os estados do Brasil. A gente conseguiu tirar esse eixo Rio de São Paulo um pouco, né? E levar as pessoas para lá. Eu acho que isso é uma questão muito de coragem, né? De querer fazer e legado, né? Não dá para pensar só no trimestre ou no semestre, é pensar no longo prazo. E foi importante porque a gente abriu o caminho para outras pessoas também começarem a fazer esse movimento na cidade. Agora, dia 22 e 23 de novembro, a gente tem a maior imersão, que é a 5ª que a gente faz. São 2.500 empresários. Surreal, né? Então, hoje é a maior do Centro-Oeste, é a gente que faz lá. Que massa. Ano passado a gente fez com 3.000 pessoas. E por que Brasília, né? Porque eu sou um cara de desafio. Então eu falei, tá todo mundo fazendo na contramão, saindo de Brasília? Então eu vou fazer em Brasília e vou provar que a gente tem capacidade para isso. E é interessante porque quando a gente levou o Paulo Guedes, ele ainda é ministro, né, a gente tem muito, muito, muito carinho com os palestrantes, né, com quem tá ali nos servindo, os fornecedores. E ele falou assim, cara, você tem qualidade de uma empresa de São Paulo. Então assim, ele usou uma referência, né? Que só reforça esse desafio, né? Que é o que você tá querendo combater. E aí a gente falou, não, ministro, na verdade nós temos a qualidade... Qualidade de uma empresa de Brasília. Mas não tem essa... Eita, Glória! Mas a gente não tem essa disputa com outros estados. Longe disso, pelo contrário, né? Acho que o Brasil é Brasil e mas interessante ele falar assim, né? Interessante. Porque é uma referência de excelência, né? Primeiro que Brasília você não tem indústria, né? Não tem tantas indústrias. São Paulo, que alguns outros estados têm muita indústria. O que mostra que
o dinheiro circulante ele é muito mais forte. Então ele provoca muito mais a competitividade. Então quando você tem mais competitividade, não tem jeito. O mediano ele vai ser atropelado. Então quanto mais excelente você é, mais concorrência você vai trazendo. E a concorrência é super saudável. Eu falo que em Brasília mesmo, existiam pouquíssimos movimentos na área de educação empresarial. Tem, obviamente, algumas sedes, né, das escolas mais tradicionais, mais antigas que a gente tem pelo Brasil, mas não tinha com o que a gente faz. Então, a gente tem o nosso próprio espaço, né, de eventos, então a gente construiu o espaço pra gente, com painel P1, melhor que tem, som de cinema, agora a gente tá reformando, tá botando teto ripado, com acústica melhor, né, eu tive agora na Faculdade de Estocolmo, né, que é uma das mais relevantes para o empreendedorismo, e eu vi lá como funcionam o espaço deles. Falei, eu cara, já tive em Estocolmo também. Quero levar para Brasília, né? Aí agora a gente começa a reformar, então o espaço é nosso, o estúdio podcast é nosso, a gente fornece para os nossos alunos, a gente criou um ecossistema, né? Enfim, e muito para deixar esse legado. E o próprio governador que teve com a gente recente, ele falou pra gente, né, cara, o que vocês estão fazendo aqui em Brasília tem uma relevância muito grande para o Brasil, né? E levantar essa bandeira, porque da onde surgiu tudo isso? Eu já quebrei, né? Então, eu tô com 40 anos, né? Meu pai fala que agora eu entrei no grupo 200. Só sai quando fizer 100, né? Já é. Só com 100. Então, eu sempre fui um cara fazedor de dinheiro. Bom vendedor, desenrolado para fazer negócio. E mesmo muito novo, eu fiz um bom dinheiro pra época, né? Pra minha idade, 22, 24 anos. Mas eu não era um bom gestor, né? Existe uma grande diferença entre produzir o dinheiro e administrar bem o dinheiro, né? Então, quando eu quebrei, eu tomei um susto, porque foi na pior época da minha vida, né? Vamos assim, não vou dizer que é a pior, mas eu tinha acabado de me casar e ter um filho. Eu namorei... Mais desafiadora, mais né? desafiadora, Eu namorei, noivei e casei com um mês. Né? Caramba. Uma paixão avassaladora. Melhor decisão da minha vida, né? Tô casado com a mulher da minha vida, com a minha melhor amiga. Cara. Parabéns. E em um mês a gente casou e 7 meses ela tava grávida. Uau. E enfim, ali eu tomei algumas decisões na vida, eu tomei naquele momento, falei, cara, eu quero ser um cara mais organizado. Só que organizar um cara desorganizado tem um custo muito alto. E depois acabou que eu dei a volta por cima e eu entendi, cara, se funcionou pra mim, que era um cara que não gostava de planilha, que era um cara que não gostava de delegar, gostava de centralizar, enfim. Eu falei, cara, funciona pra muita gente. E o que eu percebi? E agora você gosta? Ou é adaptado? É adaptado. Ah, tá. Você continua sem gostar, mas aí agora passou a fazer o que tem que ser feito, é isso? Exatamente. Uau. Hoje a gente tem um time, né? Então, assim, eu posso dizer que eu me tornei excelente em gerir o negócio, mas eu entendi que eu não preciso ser o melhor em cada área. Eu posso ter pessoas que são muito melhores do que eu. O que eu olho é para indicador o tempo todo, né? Hoje eu não posso tirar o olho disso. E nessa época, eu percebi que existia sim um playbook, né? Eu falo que existem 5 elementos que ele aplicado em qualquer empresa funciona. Né? Que é cultura, é a maneira como você escolhe quem vai tocar com você, quem vai, quem não vai, o que pode, o que não pode. Financeiro, se você não tem clareza dos números, esquece. Você tá andando cego, guiando cego. Marketing, porque se você não tem atração e o seu negócio não está sendo visto, você não põe oportunidade na ponta do funil o dia inteiro. E não adianta você trazer leads se você não tem um processo comercial eficiente. E o quinto pilar para mim é planejamento. Então, eu olhei para isso e falei, cara, existe sim um playbook que funciona. E eu tinha agência de publicidade, né? Atendi grandes contas. E esses meus clientes, eu percebia que vários deles, eu podia botar lead lá eu sou da época que era mais TV do que internet, né? Eu fiz muito filme de TV. Produzi muito comercial, enfim, de concessionária, de carro, de construtora, enfim, grandes filmes. E o cara reclamava porque não vendia. Só que eu descobri que, na verdade, ele não vendia, não era por causa do lead, né? Ele não vendia porque, às vezes, o processo comercial era ruim. E eu acabava atuando como advisor dessa turma. Então, tive a oportunidade, aí é Deus preparando mesmo, né? Uau. De estar perto de grandes empresas, na empresa que faturava bi, porque eu tinha grandes contas. E eu percebi que, mesmo nas empresas de bi, existiam problemas de cultura, existiam problemas de clareza, de precificação, por aí adiante. Enfim, assim como pequenas e médias empresas. Então, eu falei, cara, isso é possível. E eu descobri, no caminhar da minha vida, eu te falei aqui no início que a gente dava um curso chamado Casados para Sempre. Sim. Então a gente recebia casais desconhecidos em casa, né? Para passar 12 semanas com eles, alinhando o que o curso, né? A metodologia do Casados para Sempre acredita, que são 12 módulos. E a gente via que muito dessas famílias que às vezes, não chegava só a gente quebrada emocionalmente, estou dizendo, né? Mas as pessoas que a gente estava bem. Estava, claro, com certeza, né? Eu acredito que tudo que é bom pode ficar melhor e o que é ruim também pode piorar, né? Mas
várias pessoas que chegavam em crise, e aí eu desmistifico porque a principal causa de separação no Brasil não é traição, é Comunicação. dinheiro. É dinheiro. Cara, porque quando o cara tá ruim, quando o dinheiro falta em casa, eu lembro porque eu quebrei. E eu sempre fui um cara de bons relacionamentos, então conhecia muita gente. E eu lembro que nessa fase que eu tava literalmente quebrado, minha esposa trabalhava na multinacional francesa e ela segurava a onda, porque eu quebrei mesmo, era um cara... Que bom que você tinha isso, né? E aí o que aconteceu? A gente foi chamado pra ser padrinho de um casamento. Foi desesperador pra gente. Porque geralmente o padrinho tem que dar o melhor presente, a roupa tem que ser diferente, a gente tava lascado. Então assim, cara, como é que você fala pra sua mulher que a mulher é mulher, né? Ela não tem que fazer a unha, tem que fazer o cabelo, tem que fazer isso, fazer aquilo, ó. Não vai fazer. Era triste, era desesperador. Então, eu falo que quando a empresa vai mal, é bem provável que a casa também vai mal, porque o cara não consegue tirar a cabeça das contas, como que eu faço folha de pagamento. Então, a BRL, ela nasce dessa minha vontade de falar assim, cara, graças a Deus, meu casamento tá muito bem estabelecido, minha esposa é muito parceira, mas eu vi muita gente balançar o casamento, porque quando a empresa vai mal, geralmente o cara, a cabeça, o humor, a testosterona do cara vai pro saco, a preocupação tá em outro lugar. No caso, não vai, né? Não vai pro saco, verdade. Cara. Essa enfim. foi boa. Então, o que eu vejo, quando a BRL nasce, eu falo o seguinte, que quando a empresa ela é sólida, ela dá oportunidade de 4 esferas prosperarem. O colaborador ganha muito melhor, ele tem uma empresa melhor. Se a empresa prospera, o fornecedor vai ter um cliente mais assíduo. E o cliente, né? O cliente e o empresário. É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Então eu falei, cara, esse negócio queimou no meu coração. Agência de publicidade, sendo bem sincero, eu já não aguentava mais. Meu olho não brilhava. O formato não é o melhor pra ninguém, né? É um negócio meio... Eu não atendia governo, né? Apesar de estar em Brasília, eu não atendia público, eu só atendia privado. E geralmente a agência, as antigas, né? As mais da minha época, né? Você acaba tendo uma agência muito forte pelo nome do dono da agência. Na época eram 3 pessoas, era o dono da agência, o diretor de criação e o redator, né? Era basicamente os pilares da empresa. E geralmente quando os clientes contratavam, eles queriam muito que os planejamentos saíssem assinados por mim, né? Eu era o cara de planejamento. E aí o cara da ideia, enfim, eu sempre fui esse cara. Eu sempre gostei muito de produto. E aí é difícil de escalar, porque você não consegue dar essa atenção. No meu caso, que eu tinha no auge, com grandes contas, eu tinha 18 grandes contas pro meu tamanho de agência, né? Não eram contas nacionais, mas eram contas locais, né, do estado, mas que eram boas contas. Então eu não consigo, você acaba ficando muito refém. E naquela época, você saía, por exemplo, eu atendia a Toyota lá, né? Então a Toyota, ela liberava uma carta na quarta-feira, 6 horas da tarde, que era a carta chamada carta promocionada, que é dizendo qual era a promoção do final de semana. Só que ela soltava à noite. Então o que a gente fazia? A gente criava um mote de campanha, né, o KV, né, o Key Visual da campanha, e ficava esperando. 6 horas da tarde, o concessionário mandava pra gente a promoção, a gente botava, tinha que rodar um VT, então eu fazia a cabeça e o final do VT e encaixava a promoção. Pro vídeo tá na Globo na quinta-feira, porque quem colocasse primeiro performava melhor. Ganhava a cabeça do Só que você imagina pra quem atendia 18 concessionários. Meu Deus. Então era normal na agência, literalmente, chegar 9 e sair 4 da manhã. Mas não era um mês, isso era o ano inteiro, porque final do ano é a hora que você mais ganha BV, né? Que a agência tradicional ganha dinheiro com BV. Bônus de volume, né? Explica pra galera. Bônus por veiculação. Toda mídia que você compra, você tem, já foi 20, foi depois esmagaram pra 15, agora acho que tá em 10. Mas é prática de mercado e é legal isso? É legal. Porque eu já ouvi BV como bônus de volume e uma prática que não necessariamente é legal, em outras áreas. Como, por exemplo, arquitetura, engenharia. Que é quando o fornecedor... RT, né? RT. Arquitetura é RT e é legal, né? Você paga, o arquiteto faz o projeto e aí ele vai, ó, essa mesa aqui vai ser da loja X. Você vai lá na loja X, você vai comprar no preço de mercado mesmo, mas a loja paga pro arquiteto pela indicação dele. E eu acho que é super justo isso, né? No caso de agência, na minha época, você não ganhava dinheiro com FII mensal. Eu não sei em quais áreas isso pode ou não. Mas tem alguns assim, lugares que pode e outros não. Na publicidade, tanto eu vou dar exemplo assim, a única emissora que foi sempre mais difícil de tratar, que não tinha negociação, é a própria Globo. Então a própria Globo pagava, né? Você fazia uma mídia, eu comprava lá 500 mil por mês de mídia, aí eu colocava lá o mapa de mídia. Um jornal nacional, chamava mapa de mídia, né? Eu emitia API, um pedido de inserção.
Uhum. Então você fazia um pedido de inserção, o dono da agência assinava, porque aquilo tem validade jurídica, é um compromisso, é um título compromisso. executivo. Exatamente. Você mandava para a emissora, né, ou então você subia no sistema da Globo, hoje eu não sei como é que funciona, mas você subia no sistema da Globo, ou era impresso mesmo, você levava assinado por mim, carimbado, e aquilo tinha, o cliente também assinava, era eu e o cliente que assinava. A API ia para a Globo, ele rodava a mídia. 30 dias depois, tanto que é 30 dias da FM, 30 dias fora mês. Uhum. A Globo emite uma fatura para o cliente de 500 mil. O cliente paga a fatura de 500. O dinheiro entra na conta da Globo, eu emito uma nota para a Globo de 100 mil reais, que é os meus BVs, meus 100 mil, né, os 20% de bônus por veiculação. Acabou que isso caiu em uma época e piorou muito a vida das agências. Porque antigamente quem tinha que pagar a agência era o veículo de comunicação. Depois de um tempo tiraram essa obrigatoriedade do veículo, eles são muito maiores que as agências, né? Por causa da tributação deles. E agora, então, o cliente pagava para a agência. Se quisesse, né? Só que aí o cliente aí passou... entra mais de negociação, né? Pronto. E ó, pausa estratégica para fazer um chamado aqui para você. Se você não tá inscrito aqui no canal, toca aqui para os meus episódios chegarem em você. Toda semana, um episódio novo, toda semana, um empreendedor digital do bem compartilhando suas vitórias, seus resultados, seus sucessos e também seus erros para você crescer na sua vida de mentor. Tá. Aí o cliente passou a negociar. Então, clientes que antes me veiculavam comigo 1 milhão por mês, ele me pagava 200 mil reais. Primeiro mês que eu fui emitir a nota para ele, ele falou, cara, é o seguinte, vamos ter que negociar. De 20 vai para 10. Então, Ou vai pegar outra agência, né? Total. Aí foi onde começou o samba do crioulo doido, que era a agência trabalhando só por FII sem comissão. E como eu atendia grandes contas, nunca foi interessante pelo FII, porque não tem escopo de entrega. Vou fazer 3 cards, fazer isso, não, meu irmão, isso é minha agência. A conta não fecharia, né? Esse Nunca, modelo. não fecha. Enfim, eu tava cansado de agência, né? Eu fui diminuindo a agência, fui transicionando ela pro digital, fazendo muito mais a parte de social media e tráfego pago, e fui saindo um pouco da mídia off. Eu já não acreditava tanto mais no modelo. Acho que funciona, né? Até hoje, nos outros negócios que eu tenho muita mídia offline até hoje. Mas eu não acreditava mais no formato como negócio. Eu já tinha me restabelecido de ter quebrado, né? Botei o nariz fora da água. E eu montei um formato mais enxuto, onde eu tinha volume de clientes e não tanto volume de grana, né? Então eu trabalhava com FII sem BV. Eu atendia 50 clientes, que era digital. Fazia rede social e fazia parte de tráfego pago. Inbound marketing, essa coisa de trabalhava com RD e tudo mais, enfim. E foi um formato que eu fiquei mais enxuto ali. E eu percebi que vários clientes não performavam porque o cara tinha um nível de consciência de negócio muito baixo. Então o cara, mas você me entregou 100 leads. Eu falei, tá, mas desses leads, quantos eram qualificados? 30. Mas nenhum fechou. Eu falei, ó, se eu te entreguei dos 100, 30 qualificados, e você atestou pra mim que eles eram qualificados, e você não fechou, isso não é um problema de marketing. Né? Isso é um problema de comercial. Mas eu vou desenvolver uma ferramenta, vou desenvolver para você um treinamento. Aí a gente começou a implementar a máquina de vendas, Inside Sales. E eu fiz isso para muitos clientes. Isso em que ano? 2017, 18, 19, 20. E eu fui fazendo muita... Isso no mundo offline? Total. Meu cliente, construtora, concessionária, muita clínica, hospital, alguns varejistas. O varejo por si só já era uma coisa que não encaixava tanto por conta da velocidade, né? Sim. Que era muito offline para eles, ainda era na época, né? Hoje não mais. E aí a gente implementou muita máquina de vendas. E aí eu implementava a máquina de vendas pro cara, e o cara, ó, chegou o lead, tem um processo comercial, mas não vende. Aí o cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comparativo de preço. Aí eu montei na época, eu tinha uma squad que era somente para fazer estudo de mercado, mas era o estudo que a gente fazia. Me dá 3, 4 clientes concorrentes seu e vamos entender. Eu pegava o preço do produto dele com o preço do concorrente e entendia. Falei, cara, é o seguinte, você tá vendendo 30% mais caro que o cara e você tem uma verba bem menor do que a dele, né? E aí eu entendia que ele estava precificando errado, ele precificava para mais, porque ele estava inadimplente com o banco, ele estava todo lascado financeiramente. Então, para tentar ter margem, ele botava o preço dele maior. O que acontecia, ele não vendia, ele só piorava a situação. Por isso que precificação é a primeira etapa, né, de uma boa consultoria. Porque às vezes todo empresário pensa o seguinte, que é o seu problema, eu preciso faturar mais. Espera lá. Deixa eu entender se você está vendendo na margem certa, porque dependendo de como você está vendendo, você pode quebrar crescendo. Então vamos entender primeiro a tua DRE aqui. Aí eu entendi. Aí nesses clientes, eu falava, ó, eu tenho um bom consultor, deixa ele fazer um plano de contas novo para você. Aí eu comecei a alocar consultores dentro dos clientes. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu estou fazendo de uma ponta a outra. Eu faço marketing, eu boto máquina de vendas, eu boto um cara para fazer a precificação. Daqui a pouco eu estou faltando um cara de cultura nesse negócio, né? E aí foi onde
eu comecei a ver o marketing digital, muita gente dando curso, só que eu tinha um preconceito absurdo. Quando eu via ali aquela turma do Você achava que era tudo furado, tudo golpe. Quando eu olhava aqueles nomes, Érico Rocha, Vitor Damasio, aquela turma toda ali... Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Ó, eu tô aqui na Geórgia, eu tô aqui não sei aonde, eu tô aqui, eu falei, cara, isso aí ou é pirâmide, ou esse negócio é criptocoin, é criptomoeda. Cara, isso tá errado, esses caras estão... Não é possível um negócio desse. Porque o marketing, ele tem duas linhas. Ele tem o marketing tradicional, que é da onde eu vim, né? E tem o digital, que é uma verdade. Não tem mais como desver esse negócio, né? Só que quando veio, levantou muitas suspeitas, né? Demais. Só que ele não é o fim, né? A estrutura toda de tudo que vocês trouxeram, né? É meio, né? Ele pode ser usado para qualquer negócio. Eu falo muito isso. E aí eu fiquei assim, cara, meu Instagram era fechado. Eu passei uma vida gravando comercial pros outros atrás da câmera. E eu não queria muito essa história de me expor, né? Bom, aí eu falei, cara, comecei a ver muita gente aparecendo no digital, isso ali para 2019. 2020 isso ficou mais forte no meu coração. E eu falei, cara, eu vou estudar mais sobre isso, né? Bom, e daí foi onde eu fui estudar e falei, cara, parece que não tem jeito, eu tenho que aparecer mesmo. Abri meu Instagram em 2020, mas sem produzir conteúdo, muito mais para ver o que vinha, mostrava um pouco do dia a dia, aquela coisa como um todo. Em 2020, eu tava numa vida muito tranquila já, né? Eu tinha me restabelecido. Eu acabei diversificando, fazendo construção de casa popular, um programa chamado Minha Casa Minha Vida, né? No entorno de Brasília, que me dava um bom dinheiro. Eu dobrava todo o capital ano a ano, apesar de eu não operava direto, eu tinha um sócio, né? Então eu tinha agência, esse outro negócio, e a vida ia muito tranquila. By the book era o que eu fazia. Treinava triatlon. Tava feliz? Demais. Mas não tinha o Ravel como deveria estar no lugar dele. Um cara que gosta de frio na barriga, de desafio, de querer fazer as coisas novas. Tava acomodado. Eu tava acomodado, vamos dizer assim. Confortável. Confortável, né? E aí, só que eu não tava feliz. Porque a agência, por si só, não me trazia felicidade. Não me trazia o dinheiro, me trazia um bom recurso. Minha família tinha passado o susto, né? Levou tempo, né? Esse calor que eu levei financeiro foi em 2017. E eu comecei a ver a ponta do nariz saindo fora da água em 2020, então foram 3 anos. Eu tava bem alavancado na época, porque eu era valente que só, e desde novo sempre muito valente, com imóvel, com carro, com terreno. Arrojado. Arrojado, valente, com coragem de outro planeta. E aí eu tomei um susto. E é interessante que você perde o brilho, né? Anteontem alguém me perguntou aqui em São Paulo, falou assim, cara, o que você acha que te fez não ser esse cara? Eu falei, cara, a primeira coisa foi que eu ouvi a voz do impostor, a síndrome do impostor bateu muito forte em mim. Cara. E eu perdi a principal coisa, eu perdi o brilho. Meu irmão, e o homem quando ele tá financeiramente ruim, ele deixa de acreditar que ele vai virar o jogo, ele vira um merda. Ele vira um saco de bosta. E eu passei 2 anos desse jeito. Tela azul, não sabia o que fazer, paralisei, tem a vergonha por trás, né? Vendi carro, sempre tive carro bom, vendi carro. Você para de deixar você ter uma vida que você tinha, e você começa a se questionar. E meu segundo filho tinha nascido. E aí, meu irmão, a vida tinha mudado 360. Aliás, 180, né? Né? E aí, quando a gente se restabelece, eu falei pro minha esposa, falei, amor, eu vou orar a Deus e eu quero que ele me dê um sinal, porque se até o final de 2020 nada mudar, eu vou inventar um outro negócio, porque eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria seguir mais como dono de agência de publicidade. Tava muito cansado. Esfola muito, a agência é um negócio que, né, tudo dá trabalho na vida, não tem nada que não dá trabalho, mas eu não tinha mais brilho pelo negócio. E aí teve essa virada de chave. Em 2021, final de 2020, né, eu começo a pesquisar mais. Tinha um amigo na época que já vivia do mercado, já conhecia muito do mercado digital, que você conhece ele, que é o Beto, né? E aí o Beto com a Nathalie ali já tinham essa... Gosto muito dele. O Beto e a Nathalie já tinham... A Nathalie já vivia fazendo coisas no digital e tudo mais, e a gente começa a conversar e, cara, vamos fazer alguma coisa junto, vamos. E ali a gente começou, foi a primeira semente. Depois a gente entra em 2021, né, eu tomo essa decisão e falo, cara, eu vou lançar um curso. E eu fui lançar um curso porque 2 concorrentes meus, de agência de publicidade, me ligaram e falaram assim, Ravel, você daria coragem de abrir pra gente como que você gere um negócio de agência? Porque a gente é agência de publicidade, mas não consegue fazer dinheiro. Porque estavam presos no conceito antigo ainda, né? Então aí eu falei, cara, aí eu fiquei assim, bom, como é que eu vou abrir o meu modelo de negócio pra um concorrente? Mas eu falei, cara, pode Cobrando ser... bem, que mal tem, né? Aí eu falei, cara, pode ser que aí more
uma nova luz para mim. Aí eu montei Uhum. um curso, né? Mostrando como é que eu geria, como é que eu fazia precificação da hora e tudo mais, papapá. Passamos um dia inteiro na minha sala de reunião, que eu tenho no escritório até hoje. E aí, aquilo queimou no meu coração. Bom, Você gostou. demais. E eles também. Demais. Então foi a primeira mentoria que você deu ali. Eu fazia algumas palestras, né, dentro de clientes meus da agência, que eu vim falar de venda aqui com fraternização de final de ano, vai ter uma convenção, fala para mim de vendas, fala para mim de marketing, essa coisa como um todo. E aí eu peguei e 2021 eu venho para Alphaville para fazer alguns cursos. Na verdade eu vim para entender o que estava acontecendo aqui. Falei, cara, eu vou passar ali 10 dias, né, vou tentar fazer fazer outro, fazer isso, fazer aquilo. Quero entender essa galera mais, né? Já tinha esse movimento aqui, né? Já tinha, 2021 já tinha. E aí eu peguei e vim. Quando eu pouso aqui, o João Dória fecha. Por causa da pandemia. Então não tinha nada pra fazer. Meu Deus, agora que eu entendi. E aí eu fiquei no hotel, enfim. E aí eu falei, cara, agora é hora de lançar o curso. Então isso foi março de 2020. 2021. Não, a pandemia foi 20, né? Mas 21 20. foi a grande... Porque tudo fechou em agosto de 20, né? O tudo mesmo, o lockdown foi 20, né? Assim, onde foi mais brando. Eu lembro que eu tinha um evento, cara, março de 2020. E o meu evento foi justamente março de 2020. Fevereiro rolou o evento. Um final de semana antes do meu evento teve evento. Foi março de 2020 que fechou pra eventos. Aí eu cheguei aqui em 21, enfim, tava no Pode ter quarto. sido algum surto... Foi vários, né? Aqui, ondas, né? E aí eu peguei e fiz um stories. Falei, se você é empresário, no dia 27 de fevereiro, eu vou estar dando uma imersão em Brasília, no Lago Sul, e arrasta pra cima. Você virou o cara da Arrasta Pra Cima, Aí eu então. peguei e falei, cara, agora só tem que fazer o curso. Era de um dia, chamava Infusão 4.0. E infusão foi porque a gente teve uma palavra de um apóstolo, né? Ele falava que via a gente dando, ele veio com a gente com bornal e a gente dava sementes para empresários. E ele falava que era um processo de extrair o melhor das pessoas, então era um processo de infusão. Aí eu botei o 4.0, porque era o mercado 4.0, a indústria 4.0, enfim. Aí ficou Infusão 4.0. A primeira turma deu 46 pessoas, 42 amigos, né? Que se compadeceram. É sério? E pagaram 42 conhecidos. Eu conheço muita gente, vendeu né? pros amigos, mas eles pagaram. Pagaram. Legal. E 4 malucos que compraram pelo tráfego pago, né? Estranhos desconhecidos que viram e compraram. E eu falei, cara, eu fiz isso a vida inteira pros outros. Então, pra mim, não vai ser difícil. E eu vou fazer esse negócio dar certo pra mim também. Que maneiro. Só que no decorrer eu descobri que não era tão simples como eu imaginava, né? Não mesmo. E aí a gente fez a primeira turma e nessa turma eu vendi um mastermind, né? Eu não sabia o que de fato entregar e fiz lá eu fiz uma ancoragem, um flip chart, porque eu assisti mais de 30 vezes um pitch do Robert Niachik. Uau. Eu entrei no YouTube. Que é uma lenda, né? E peguei e fui lá, pitch Robert Niachik. E aí eu fui ver esse pitch dele. E incrivelmente nesse pitch, nessa turma, tá você, o Ladeira e o Érico. Era em algum evento que ele tava palestrando. O Bruno Gimenez também devia estar. Acho que eu tô tinha ligado. outros, assim. Vocês estavam, cara, Que demais. Tem muitos anos isso, né? E aí eu via na plateia, assim, a galera, os dinossauros ali, né, do marketing e tal. E eu fiquei assistindo, e ele fazia uma coragem no flip chart, aí ele rabiscava e tal. Falei, é assim que é um pitch. Bom, fiz o pitch. Tudo de engenharia reversa, meio que da própria cabeça, na raça. Na raça. E vendi um mastermind, que na época era 30 mil reais, para uma entrega de 3 meses, né? Nisso eu tinha minha agência rodando ainda, né? E agora tinha esse novo negócio. Entregando um mastermind, você nunca ter vivido um mastermind também. Nunca tinha vivido um mastermind. Cara, que doideira. Aí eu peguei e falei, cara, eu entendi. É tipo fazer um bolo sem nunca ter comido um bolo. E aí eu tinha visto dos cursos, né? Eu ia nos cursos, vi os caras vendendo mastermind. Sabia que existia. Passei um ano fazendo todos esses, os mais conhecidos, vamos dizer assim, né? De Paulo Vieira a, sei lá, enfim, X eu vi todos, né? Mas eu não vivi de ir lá viver o mastermind, né? Eu vi eles vendendo. Só foi até a página 10 ali, viu aí só a Falei, imersão. cara, agora eu entendi como é que faz a coisa, né? Então, mas viu um monte de gente vendendo do pau. Fui. Aí fiz. E vendi por 3 meses. Aí a 30 mil. A 30 mil. E deu certo. Aí pro meu desespero, passei uma ficha de aplicação, 16 pessoas aplicaram pra entrar. Mas o mais legal desse 16 de quantos? Tinham quantos na sala? 46. Pô, 16 de 46, legal, cara. 30%, né? 30%, 40% de... Surreal. Foi bom.
Ó, se esse episódio tá gerando valor pra você, saiba que 100% dos meus convidados são mentorados meus, são clientes meus. Então, se você quiser também saber como que eu posso ajudar você no seu negócio, entra aí em victordamasio.com.br/vdcast. victordamasio.com.br/vdcast. Preencha ali sobre o seu negócio para eu entender o seu momento e te ajudar. Eu ajudo desde quem está do zero absoluto até quem já faturou mais de 400 milhões no digital. Então, se você quiser também a minha ajuda no seu negócio, entra lá e a gente se fala. E aí, naquele final do dia, né? Eu pedi prova social. Falei, galera... Não, segura aí. Você falou, pro meu desespero, o que você sentiu nessa hora, cara? Se vendesse 0, você não precisava entregar, né? É. Mas se vendesse 1, ia ter que entregar. Mas tinha 16, e aí? Aí eu falei, cara, agora fudeu. Porque assim, o primeiro ponto é que eu já tinha dado várias palestras para colégio, para faculdade, para os meus próprios clientes, né? Naquela figura, mas sem um compromisso de, vamos dizer assim, você sempre sobe no palco para dar o seu melhor. Ali, muitas pessoas queriam pegar algo para aplicar na vida delas, e você se pergunta muito, né? Então não tinha nem tela de retorno. Eu fiz igual banda de barzinho faz. Eu fiz um cronograma e preguei no chão do palco. Tipo um set list. E ficava olhando e a atividade. E eu falava, cara, será que isso vai funcionar? Enfim, a coisa foi acontecendo e no final eu pedi. No final fiz um momento onde eu contei uma história que eu quebrei e como foi um projeto que foi dado pelo Senhor pra gente ali no final, eu contei um pouco da minha história e contei como que eu fiz pra sair daquele lugar. E aquele lugar foi no momento de um encontro, né? Uma montanha que eu subi em um monte, na verdade, e eu me encontrei ali com alguém que falou que eu não tinha que me maltratar pelo que eu errei. Então a vida daqui pra frente, minha vida transforma aquele dia. E eu contei que aconteceu aquilo, meu irmão. Várias pessoas pediram o microfone e falaram que aquele foi o melhor dia da vida delas, que precisavam ouvir a minha história, que estavam perdidos, que estavam quebrados, que estavam isso, que estavam aquilo. E eu colhi mais de 18, 20 depoimentos das 46 pessoas no final, todo mundo chorando e se abraçando. Foi aquela coisa toda e foi incontrolável, porque eu falei, cara, eu não quero uma linha coach. Eu ainda tinha não quero uma linha coach, acabou que perdeu o controle. Foi super emocionante, eu me emocionei. Eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido pra mim, eu acho que dá pra ajudar mais pessoas, dá pra ser bem sucedido financeiramente com isso aqui também. E eu acredito na entrega do conteúdo. Agora eu preciso para a próxima fase, que é fazer o mastermind. E fazer dar certo. Aí eu entrei em pânico, falei, cara, fudeu, que eu vou ter que entregar esse negócio. E o primeiro cara que aplicou, sabe o cara que eu te falei do livro? Ele é um cara que tem uma rede pós. Ele faturava na época 1,4 bi. Eu falei, eu vou ensinar o quê pra esse cara? Se ele é tão maior do que eu, né? Eu vou ensinar o quê? Porque o cara que fatura... Você que tem que aprender com ele, né? Eu vou fazer o quê? Mas ele teve a humildade de aplicar e de querer aprender com você. Pô, muito maneiro isso. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ensinar pra esse cara, né? Então, assim, entra aquele desespero. Pô, não tem uma Ferrari, não tem um Rolex de ouro, não ando de helicóptero, tem toda aquela coisa que a gente vê na internet, né? Que funcionou há muito tempo, né? E aí eu peguei e falei, cara, vou ter que estudar mais sobre isso. Entrei em pane, comecei a estudar mais. E nessa época já éramos 3 sócios na operação, né? O Beto estava na operação ainda. O Leandro, que é o meu sócio até hoje, né? Que é o Dr. Leandro Vaz, que é um médico super renomado no Brasil. A família, o cara de muitos negócios, múltiplos negócios. É dono do 3º maior laboratório do país, né? O laboratório SEIB, que é a mãe dele, doutora Janete. Eu conheci ele ano passado. Sim. A mãe dele, que é a doutora Janete, junto com a doutora Sandra, fundaram, né, há 34 anos atrás. Esse ano vão faturar 2 bi. Então, são 8 mil funcionários. São 2 mulheres incríveis. E o Leandro se tornou um cara de múltiplos negócios também. A gente já estava junto nesse projeto, que ele também falou, cara, isso aí queimou no meu coração, eu quero estar junto. E aí eu peguei e falei, cara, e agora? Vou pra internet. Fui na internet, comecei a estudar. Cara, me deparo com um vídeo na internet de alguém falando sobre, cara, você vai ter que ter humildade pra aprender, vai ter isso, vai ter aquilo. E o nome do vídeo lá, tava lá, Vídeo Damasio, né? Era um vídeo meu. Era um no vídeo YouTube. seu. Você me conheceu por um vídeo no YouTube? Foi. O Beto falava muito também, né? O Beto falava já, né? O Vitor, eu peguei e fui pesquisar. Aí nessa história, eu falei, cara, as pessoas compraram porque elas acreditam que eu sou mentor delas. E eu pesquisando sobre mentor, aparece vida de mentor. Uau. Entendeu? E aí eu falei, cara, tem esse negócio. Aí eu falei, cara, só que na época eu nunca tinha comprado um negócio de entrega digital de high ticket. Eu pagava cursos de publicidade, né, com Eco Moliterno, com Duda Mendonça, com Nizam Guaná. Que custava quanto?
era high ticket, né? Super restrito, muito restrito, porque não tinha esse formato dos caras fazerem pra ganhar tanta grana. Era um lugar físico. Físico, Então, assim, escola de criação em São Paulo, que nem sei se tem mais hoje, era, na época, 2 dias com Eco Moliterno, que era da África, agência do Nizam, era tipo, sei lá, 30 mil, 40 mil, pra época como se fosse hoje 80, assim, 90. E pra minha turma de Brasília, era muito loucura da minha cabeça eu fazer esse tipo de investimento. Então era muito, eu sempre fui vanguarda nisso, né? E aí pra turma era muito louco. Então não era o problema, não era o preço. É porque eu nunca tinha feito isso digital, online, né? Então eu falava, cara, que loucura, o cara vai me ensinar por Zoom. Meu irmão, se esse cara não comparecer, onde é que tá o contrato? Onde é que tá isso? E a coisa é meio natora.com, assim, né? Tem uma certa emoção. Aí eu peguei e falei, cara, vamos ou não vamos. Era um domingo. Eu tinha ido almoçar, e aí eu peguei e você mandou um direct. E aí, vamos ou não vamos? Eu já tinha aplicado e tal. Falei, vamos. Aí eu falei, vou fazer a transferência. Era um Pix, eu pagar até à vista na época. Eu lembro como se fosse hoje, tô vendo a cena. E aí na hora que eu fui fazer, não dava limite porque era domingo. E aí você, como um bom closer, né? Falou assim, faz o seguinte, dá um sinal então, de 5. E garante. E amanhã paga o resto. E amanhã paga o resto. Né? Aí eu peguei, mandei os 5. E no outro dia, meu irmão, incrivelmente, quando eu chego na agência, porque lembra que eu tinha agência ainda, né? Sim. Meu irmão, tava com uns 4 pepinos cabeludo, que minha cabeça não conseguia pensar em outra coisa, e eu tinha um master aí pra entregar, porque eu tinha criado outro negócio. Falei, bicho, abrir uma coisa. Esse negócio de fazer mentoria, eu tô fora, velho. Minha cabeça, você vê que um dia a venda vai embora, né? Eu falo isso muito pro meu time. Enfim, tinha dado os 5, aí vamos, e aí, vamos ou não vamos? Falei, cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que aprender a ser mentor. E o nome do programa era Vida de Mentor. E eu peguei, paguei o resto e começou o programa. E aí você me mandou um WhatsApp, eu falei, cara, me manda aí o escopo, né, o contrato. Aí você mandou literalmente o escopo no WhatsApp, né? Criar, vender, entregar, escalar e a Só formatura. isso. Esse é o Falei, escopo. Cara, falei, meu irmão, o cara mandou um negócio escrito no WhatsApp, né? E assim, eu sempre fui um cara do contrato, eu falei, meu irmão, meu Deus, onde é que eu tô indo? Mas enfim, fomos, né? Aí a primeira aula, né, que eu conto, até eu já contei várias vezes nas minhas imersões, eu chego lá, tava o Wendel Carvalho tava nessa turma minha. Que massa, cara. Ele já tinha feito algumas vezes, se eu não me engano, ele já tinha feito com você algumas coisas. Ele de longe era esse monstro que ele se tornou hoje, né? Já era um cara relevante. E aí começou com o iPad em branco, né? Que me deixou ainda mais ressabiado, que começou a mentoria, um horário sem pé e sem cabeça, tipo, quarta-feira, 4 da tarde. 3 da tarde. Sei lá, quem entrega? 3 da tarde, todo mundo trabalhando, o cara tá fazendo negócio 3 da tarde, isso aí. Tudo muito controverso pra mim, né? Assim, muito diferente. Muito diferente. Meu negócio era 8 da manhã, 6 da tarde, passava do horário com a agência. Eu sempre fui muito... Eu era do negócio de, presencial, físico, né? Enfim. E aí começa o negócio 3 da tarde, né? Sem pé e sem cabeça. Aí você puxa um iPad e fala, tá aqui o método. E com a caneta e um negócio em branco. Eu falei, não, cara, esse cara tá brincando, né? Porque pra mim... Como era um cara que já dava mentoria há muito tempo, você ia falar, o primeiro passo da sua mentoria, você vai fazer isso. Aí eu fiquei branco, assim, né? Eu tava até em casa, que eu falei, cara, eu vou fazer de casa, porque eu quero ficar bem focado nesse negócio. E aí você começou, as pessoas foram falando, mas aí obviamente tinha parte que era gravado, que acabou que você liberou pra gente o acesso Da turma anterior. Da turma anterior? Não, mas tinha um... Você foi de qual turma? 2021. Imagina. Mas tinha um curso seu gravado. Da turma 0 ou Como Começar do Zero? Como Começar do Zero, Aí lá tinha o Como Começar do Zero e eu sempre fui um bom aluno, né? Então assisti os vídeos, você falou, hoje assiste até tal, pelo menos, tá. Ah, legal. Aí eu tinha um vídeo, seu vídeo era você acho que não era... São Francisco, né? E assim, o vídeo lá, aí eu falava, certeza que esse vídeo já tá gravado há tempos. Eu ficava pensando assim, né? Não, era muito velho. Ele já gravou isso, como é que pode? Ele tá vendendo coisa gravada, né? Tinha essa coisa na cabeça. Como se fosse vender alguma coisa gravada, fosse errado, né? O conteúdo tá lá, o conhecimento. Mas é o pré-conceito. Na verdade, quando você quer achar pelo em ovo, você vai achar, né? Isso. E era isso que eu tinha. Meu objetivo era esse, né? Só queria cumprir a meta. Você queria achar um problema ali, né? Falar, isso aqui não serve. E aí a turma começou E só pra explicar esse negócio da folha em branco, isso é um conceito muito importante. Muitas pessoas acham que para criar uma mentoria, você tem que ter um método. Na verdade, o método já existe, só que ele pode estar na sua cabeça. Você precisa criar um processo de extração desse método. E você pode fazer isso olhando para a folha em branco, fazendo um monte de post-it, tentando de alguma forma você mesmo extrair ou contratar alguém para isso. Só que o que eu acredito que é o melhor?
o melhor é você vender isso e colocar uma galera que pagou ali na sua frente para eles extraírem isso de você. Então, eu sabia que eu ia ensinar, eu já vivi uma vida de mentor há muitos anos. Eu sabia que os pilares seriam criar, vender, entregar e escalar. Porque eu não consegui pensar em outro, entendeu? Foram os pilares que vieram na minha cabeça. E aí eu ainda criei um quinto encontro chamado Coringa. Hoje eu chamo de formatura. Na época eu chamava de Coringa. Por quê? Qualquer coisa que me perguntasse nesses 4 primeiros encontros e não coubesse ali em criar, vender, entregar e escalar, eu falava, nossa, que pergunta boa. É tema do nosso quinto encontro, que era o encontro Coringa. Então tudo que não cabia nos 4 ia pro quinto encontro, eu tinha tempo de me preparar e entregar. Então na primeira aula de criação, eu falei pra galera, ó, vocês querem ver o que eu preparei? E aí eu mostrei o iPad em branco. E aí eu falei, olha, pra você criar uma mentoria, só precisa ter uma pessoa querendo ensinar, e eu quero, e uma pessoa querendo aprender, vocês querem? E a galera falou, eu quero. Você tava lá, você falou, eu quero. Eu falei, então, quais são suas perguntas sobre criação? E assim eu fui entregando a aula. Óbvio que depois, na turma 1, isso foi a turma 0. Na turma 1, cara, já tinha uma certa estrutura. Na turma 2, já tinha a coluna vertebral, já estava criada. Na turma 3, eu já tinha um método. E aí, inclusive, tem livro hoje que você recebe em casa. Na sua turma não teve. Recebi. Você recebeu depois? Recebi o caderninho. Então, tem o livro com o método, tem o workbook com os exercícios, mas isso veio depois. É que tem gente que acha que para começar uma mentoria, agora já tem que ter tudo isso. Cara, eu comecei com uma folha em branco, eu querendo ensinar, você querendo aprender, e a gente criou do zero ali, como um iPad em branco, não foi nem uma folha em branco. E aí, na época, você deu acesso ao WhatsApp, né? Aí assim, na aula eu tava super tenso, porque a história de não ter ali a folha em branco me deixou meio Parecia tenso. um golpe, né? Aí eu falei, cara, e agora, né? Mas enfim, acabou que ali você foi... O mais interessante, eu já falei, como eu falei já em várias imersões, né? Que eu acredito muito quando você precisa dar o passo, né? Então hoje, quando eu tô vendendo o meu programa de desenvolvimento, né? O Mastermind, eu falo assim, quando é que começa a entrega? Começou agora. Isso. Quando você tomou a decisão de entrar, né? E aí, existe algo que eu não consigo explicar, que, meu irmão, mexe dentro de você. Quando você toma a decisão, começou o processo de mudança. E paga, né? Porque o dinheiro é agente da transformação. Total. No momento que o cara paga, ele se compromete de uma forma diferente, né? Porque ele tá confiando não só no mentor, mas principalmente nele mesmo. Porque se não confiasse nele, ele não ia fazer. Total. E ali, quando eu vi a maneira como você se posicionava, né? Ali eu já aprendi muito. Falei, cara, essa é a postura do mentor. Né? Ele confia no que ele tá falando. Ele tem autoridade, ele sabe o que ele tá falando e ele vai entregar. Então, assim, eu falo que para quem quer aprender, tem que ter ouvidos, né? Você tem que ouvir, tem que olhar. E ali eu fui aprendendo muito já. No final, você deu a opção de te mandar qualquer dúvida no WhatsApp. E aí eu ia refazer, eu precisava entender do pitch, né? Aí eu te mandei a mensagem, né? A mensagem que eu falei que era uma entrega de 3 meses. Ele falou, não, tá tudo errado. Vai fazer para 1 ano e vai ser assim, 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 assado. E aí o que a gente fez? Eu tomei a decisão, liguei, isso foi muito rápido, né? Eu vendi, aconteceu no final de semana, e a única coisa que eu marquei foi um encontro para daqui 10 dias do Mastermind. Eu pedi um tempo de 10 dias, que 10 dias eu resolvi a vida. Você se virar, né? Cara, aí nesse final de semana eu comprei o Vida de Mentor e começou logo na sequência. Que maneiro, cara. E aí a gente falou o seguinte, eu liguei para as 16 pessoas que aplicaram, falei, vai ter o almoço, né? Era um almoço, na casa do Beto, inclusive. E eu convidei mais 16 pessoas. Sempre fui um cara bom de venda, assim. Aí eu falei, cara, já que vai 16, eu chamo mais 16 para apresentar o que a gente vai criar aqui. Aí levamos 16 pessoas, 16 empresários bem relevantes da cidade, e fizemos um almoço com 32 pessoas. E a gente pegou, eu falei, cara, essa vai ser a oportunidade de eu refazer a entrega. Levei o flipchart. E lá eu ia fazer 2 coisas. Eu ia fazer um pitch para os 16 novos e refazer a entrega para quem comprou. Fizemos um baita do almoço, contratamos um dos melhores chefes da cidade e levamos o Érico Rocha para poder falar no Mastermind. Então, o Beto conhecia o Érico, né? Ele gentilmente foi até a casa do Beto na época e foi lá falar. Então, assim, na época, a galera, tô falando de 2021, quando a galera viu o Érico, que era o Érico só de anúncio, ele não anda. O Érico mora em Brasília, né? Mas o Érico, se você quiser ver ele, você tem que ir pro lago. Pro lago, literalmente, pro surf, né? Surfar. Ponto final. Você não vai ver ele em muitos lugares, não. E olha, uma pausa estratégica para convidar você para ter a minha ajuda pessoal e a ajuda do meu time no seu negócio digital. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você saber como que funcionam os meus programas e como que a gente pode ajudar você a escalar os seus resultados no digital. E aí ele foi lá, todo mundo assustou naquele cara, que é o cara da internet, né, e tal, tudo mais. E ele falou, cara, a minha vida mudou porque eu estava em um Mastermind, como vocês estão aqui. Eu não sei se é isso que o Ravel queria que eu falasse, mas Ravel agora é com você. Que é o do Jeff lá nos Estados Unidos, que eu faço parte até hoje, cara.
Aí tu imagina, depois do Érico eu tenho que fazer o pitch. Aí ele falou assim, eu vou aproveitar pra ficar aqui pra ver o pitch dele. Aí eu falei, que coisa boa, né? Só pra aumentar a pressão. Refiz o pitch e naquele dia nós começamos com 20 pessoas. Que massa. E aí virou, né, o nosso mastermind que se chama Iron Business. E aí você mudou pra anual? Mudei pra anual. Cobrou né? quanto? Não, continua o valor, eu mantive Manteve. o valor, né? Eu não quis mexer no valor. Eu falei, cara, mexer no valor eu acho que vai... Então, pra quem já tinha comprado, você tava fazendo over-deliver. Total. Cara, você contratou 3 meses, eu vou entregar 12 meses, né? E ali 30 dias depois já teve uma outra imersão, entraram mais pessoas. E só pra deixar claro pra galera que tá escutando a gente, por que isso é importante? Porque se você quer entregar uma mentoria, por exemplo, Vida de Mentor é uma mentoria que em 3 meses, 2, 3 meses, o cara tem tudo que precisa. Criação, venda, entrega, escala e a formatura. Mas eu não tenho esperança que ele renove comigo ali, porque tem início, meio e fim. Então tudo bem ser 2 meses, tudo bem ser 3 meses. Mas quando você está criando um master, você quer que tenha tempo da pessoa não só ter uma transferência de conhecimento, mas que ela possa aplicar aquilo, ter resultado e queira renovar depois de um ano. Como tem gente que está comigo no 2º ano, 4º ano, 6º ano. Eu tenho cliente que está comigo no 11º ano. E se você faz isso num formato de 3 meses, cara, você tem tempo suficiente para passar o que você tem para passar. Mas dificilmente vai ter tempo da pessoa implementar, ter resultado, colher os frutos disso e querer pagar de novo. Porque a primeira transação com você, ela paga com dinheiro do bolso. Total. A segunda da renovação, ela só paga se for com dinheiro novo que você gerou daquela experiência. Senão, e ainda assim, se gerar, talvez não renove. Mas o mais comum é que a pessoa renove com dinheiro novo. Eu tenho vários clientes que estão comigo há mais de 10 anos. Eu tenho 4 clientes que estão comigo no 11º ano. Essa galera me pagou o primeiro ano. O 2º, 3º, 4º, elas me pagaram de novo, mas com dinheiro novo que elas fizeram. Faz sentido isso? Total sentido. Então, se você faz isso em 3 meses, às vezes deu tempo de ensinar, mas não deu tempo do cara colher os frutos disso. Então, fazer mentorias continuadas, 6 meses ou 12 meses. Não menos do que isso, para dar tempo da pessoa. E essa galera, esses 20, eles renovaram com você depois de um ano? Renovaram. Nossa, se fosse 3 meses, talvez você perdesse essa galera, né? Total, hoje tem esse entendimento, né? Hoje tem. E aí começou o Iron, né? Hoje são 120 membros. O ticket mudou, né? Mudou também. Graças a Deus, né? A gente tá com 120 mil hoje de ticket. Massa. E a empresa tomou uma proporção que assim, você fala, você fez um bom planejamento estratégico? Nada, a gente começou, né? Então, hoje a gente tem, acho que 44 pessoas no time fazendo isso. Eu tenho um time de consultoria, são 12 pessoas, todos são sêniors, porque a gente tem programas de formação, né, que são presenciais, de 2 ou de 3 dias. Formação de quê? Hoje a gente tem uma central de 3 dias, né, que se chama BRL Focus, que é sobre gestão e estratégia. Uhum. A gente tem uma de 2 dias, que se chama BRL Turbo, Uhum. que é sobre marketing e vendas, né, side sales, como implementar a máquina de vendas. Que é o que você já fazia antes, só que num outro formato agora. Exatamente. E é um para vários, né? Antes você fazia mais. E aí a gente tem uma outra formação que chama BRL Salos, porque 28% dos meus alunos vinham da área da saúde. A gente criou um produto só para a turma da saúde. Então hoje a gente tem uma média de 110 alunos por cada turma, são 6 no ano da área da saúde. Muita clínica, dono de médico, nutricionista, essa turma como um todo, fisioterapeuta, tem muito. E a gente tem essa grandona, né, que é o BRL Experience, que a gente faz uma vez por ano. É um festival, uma vez por ano. Uma vez por ano a gente faz ele. Mas a gente também tem um programa de consultoria que chama Agape. Então essas são as formações. A outra vertical é consultoria, chama Agape. Academia do Gestor de Alta Performance Empresarial. Gênio, cara. E aí a gente tem 2 formatos. Tem uma menorzinha de 5 meses e uma maior de 6 meses, com mais módulos também. Hoje a gente tem 12 consultores, então é uma estrutura bem robusta para entregar. Tudo roda dentro do Evoluto, né, lá do Igor. Enfim, a gente tem 140 clientes, 130 clientes na consultoria. E a gente tem um Mastermind. E dentro do Mastermind, que é o Iron Business, a gente acabou criando uma vertical de viagens, de missões, né? Em 2022 eu fui para Dubai com 46 empresários. Maneiro. 23 eu fiz Dubai. 24 eu fiz China. E esse ano nós fizemos 3 programas. Um programa que a gente tinha muita vontade, o Leandro, meu sócio, ele já subiu o Everest, subiu o Kilimanjaro, enfim. A gente gosta muito de esporte. Os 3 pilares do Iron, do Mastermind, é o STF, né? Saúde, trabalho e família. A gente falava isso há muitos anos atrás e se tornou uma máxima nossa. Até tava com a camisa hoje que eu tava malhando com ela. A gente fez um programa de leadership. A gente subiu o Kilimanjaro na África, né? Na Tanzânia. A gente convidou o Luiz Lobão, que é ex-presidente da HSM. E a gente fez um programa que se chama Líderes do Cume. Então a gente montou um grupo, 3 meses, falando sobre o desafio da montanha, com paralelos de empreender. O Lobão é um craque, né, um dos maiores conselheiros do Brasil, conselheiro na Piracanjuba,
Ele tem 10 empresas de BI que ele é conselheiro. E ele foi com a gente, um amigo querido. Vai estar comigo agora, dia 13, lá em Brasília, dando um treinamento pra gente. E aí nós fomos 20 empresários, né? 11 dias de escalada, Que maravilhoso. massa, cara. Que maneiro. Muito estruturado. Contratamos o mais renomado montanhista brasileiro, que não mora no Brasil, chama Manuel Morgado. Fomos com a estrutura, né? Para cada membro do grupo, tinham 4 staffs. Então nós fomos em 20. Então tinha 80 pessoas para poder dar suporte pra gente, super bem estruturado mesmo. Aí, em março, a gente fez China e Japão com o grupo, e sempre com esse foco, né? Com o viés de... No caso da montanha, era o desafio e muito bate-papo, né? Muito legal. China e Japão, 30% é business e o outro 70% é lazer, né? Cultura e tudo mais. Mas a gente visita. A gente tem uma pessoa hoje que roda pra gente o mundo, abrindo porta pra gente. E depois a gente fez os países vikings, né? Ali, Suécia, Noruega e Dinamarca. Maneiro. Vamos entender como é que esses caras... Porque, proporcionalmente, o lugar que tem mais unicórnio no mundo não é China nem o Vale do Silício. São os vikings ali, né? Então, o que esses caras bebem na água deles, né? Fomos lá entender. Aí visitamos Spotify, IKEA, Scania, Nespresso. Então, assim, a gente visitou muitos lugares bacanas deles, vivemos isso lá e vendemos, né? Ano que vem a gente vai, no primeiro semestre, para a Arábia Saudita. Maneiro. Riad, Jeddah e Alula. A gente vai fazer os 3. Aí, enfim, se tornou isso e montamos esse ecossistema de E aí de a galera educação. do Master vai e quem não é do Master pode ter só a experiência da viagem e aí entrar no Master também? Virou um funil de aquisição também, não? É o que acontece. Por que a gente criou mais de uma viagem? Sendo bem sincero, porque a gente lança a próxima viagem no último dia da viagem. Então a gente fez o último dia da viagem da China. Vou contar o que aconteceu. Ano passado a gente fez China, né? Maneiro isso, cara. No último viagem da China, a gente já tinha um vídeo que meu time tinha produzido. Eu mandei pro celular de todo mundo. Falei, galera, olha o celular agora, dentro do ônibus. A gente indo pro aeroporto. E a próxima viagem China, países vikings. Uhum. Porque eu não ia vender China pra quem tinha indo pra China. Porque às vezes o cara não vai 2 vezes. Claro, não faz muito sentido. E a gente vende um grupo de 40 pessoas. Eu tinha 36 pessoas comigo na China. Nós fizemos 36 vendas naquele momento. Todo mundo comprou. Todo mundo. E aí o cara, mas ano que vem eu quero levar um amigo, ano que vem eu quero levar não sei o que. Cara, vendeu. Só que eu tenho gente entrando no Master todo dia. E tem uma promessa que o cara do Master viaja comigo. Uhum. Aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, nós arrumamos um problema bom. O que a gente vai ter que fazer? Arrumar outra viagem. Aí foi onde a gente fez China, porque eu não ia pra China esse ano. Uhum. Aí fizemos China e Japão. Né? O Japão acabou que uma viagem foi mais eu com o meu sócio, mas quem quisesse ir, podia. A nossa viagem era China mesmo. E aí o que aconteceu foi isso. A gente precisou criar uma outra viagem por conta das pessoas que estavam entrando no Master. Mas a Arábia Saudita, por exemplo, hoje, a gente não vende pra fora, porque com a quantidade de pessoas que eu tenho um limite. Você não consegue fazer uma viagem dessa, dificilmente você consegue hospedar. A gente sempre faz tudo hotel 5 estrelas. Na China, por exemplo, Xangai, a gente ficou no Mandarim Oriental. Uhum. Muito bom. Um animal. E Pequim a gente ficou no Four Seasons. Então, assim, a gente sempre olha muito para a experiência do cliente. Então, a gente põe tudo do melhor. No transporte, guia, assim, tudo realmente bem requintado. A gente coloca vários restaurantes Michelin no pacote para a turma viver a experiência. E aí, quando foi Arábia Saudita, é um pouquinho mais difícil. Não tem como andar com um grupo de 80 pessoas. Hotel fica difícil, restaurante não abre. Como é que você leva 80 pessoas no Michelin? Um negócio que tem 20 lugares? Não vai. É um desafio. Então, provavelmente, a gente lance uma próxima viagem para o segundo semestre de 26, porque a Arábia Saudita está vendido desde março. Né? E a Arábia Saudita foi o lugar mais difícil que a gente teve de montar. Demorou muito tempo a gente conseguir fechar tudo lá. E são bem fechados, bem fechados. Mas quem era de fora do Master, que às vezes eram amigos, pessoas ali que estavam muito próximas, a gente acabava abrindo. Se não fechassem as vagas todas no Master, aí a gente abria para alguns amigos próximos da gente. O Minotauro tá doidinho pra ir comigo para a Arábia Saudita, um querido. Teve agora lá comigo e ele quer ir. Porque ele tem muito conhecimento ali por causa do jiu-jitsu, da luta. Os sauditas são apaixonados por isso, né? Cara, uma das coisas que eu aprendi na minha vida de mentor é que às vezes você precisa de repertório. Você às vezes precisa de formatos diferentes. Você pode ter a viagem em níveis. O que eu quero dizer com isso? Talvez no restaurante não vai caber todo mundo. Mas talvez na visita da empresa você consiga fazer funcionar. Talvez em algum dia da viagem você consiga botar um auditório com mais gente. Por que eu tô falando isso, Ravel? Talvez, só talvez, você consiga seguir escalando, fazendo mais viagens, mas um ano você fez uma, no outro ano você fez 3, se continuar assim, daqui a pouco você vai ter que fazer 30, você vai virar uma agência de viagem. Existe um outro caminho. Você pode só ir aumentando o preço e fazendo ficar cada vez mais exclusivo, pode fazer sentido, mas você pode fazer uma viagem dentro da viagem. Nada impede que você leve uma caravana que vai viver a experiência, vai visitar
as mesmas lojas e tudo mais, as mesmas empresas, vai ter a mesma experiência, talvez, quanto ao conteúdo em si, vai poder ter os mesmos lazeres. Só que, cara, o seu grupo mais próximo, mais íntimo, vai estar no restaurante com você. O restante da galera vai jantar em outro lugar. Então você pode ter formatos diferentes. Seu grupo mais próximo vai estar no ônibus com você. Só que tem outros ônibus, com outros líderes tocando. Então, pode ter um grande momento, um grande dia que seja, cara, na sala de hotel, você ensinando e fazendo barulho. Só que depois cada um pode ter os seus grupinhos, as suas células, e todos desfrutarem da mesma ambiência em alguns momentos e momentos exclusivos em outros momentos. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu tenho que pensar muito. Assim, a viagem a gente não vai fazer 3 mais. Eu fiz 3 esse ano, porque na verdade o Leandro já tinha subido o Kilimanjaro, e ele botou essa pilha. Cara, vamos subir, vamos. Meteu 3 viagens. Mas como acaba que eu viajo consideravelmente a trabalho, bastante, essas 3 viagens aconteceram até maio. Então até maio, ano passado agora, eu fiquei 72 dias fora. Aí fica pesado pra família, né? Toda semana, aqui no VDcast, eu trago um episódio de um empreendedor digital do bem que construiu resultados incríveis. Eu quero saber se você quer ser o próximo, não só aqui sendo entrevistado, mas talvez tendo a minha ajuda pessoal no seu negócio. Se você for no link aqui na descrição, tem um botão para você informar o seu momento empresarial, o seu momento no seu negócio. E eu ou alguém do meu time, a gente vai entrar em contato com você para desenhar um caminho para a gente começar a trabalhar junto. Se você quiser que empreender não seja algo solitário para você, mas sim algo que você faz acompanhado, vai ser um prazer ter você. Então vai no link aqui da descrição, preenche e a gente se fala lá. A minha esposa vai, né? Os meninos não foram, eu vou me adaptando com as crianças, mas falando de verdade, financeiramente, a viagem só se ela realmente tiver um preço muito mais alto e mais exclusivo para valer a pena ficar tanto tempo fora da operação. Né? Porque por mais que é muito legal, você cria um laço ainda maior com a comunidade, fortalece muito, só que são muitos dias, né? É porque a gente usa o famoso JAC, né? Cara, eu vou pra China. Já que eu tô aqui, né? Então, aí é onde começa a complicar a vida. Porque eu ia pra China e eu tomei a decisão, cara, eu só vou pra China. Cara, antes eu fui pra Amsterdã, que eu não conhecia. Aí minha esposa, cara, é muito legal lá vamos pra Amsterdã. Aí tava na China, e eu tinha ido pro Japão no passado, né, também. E aí ela falou, cara, aí meu sócio falou, já que estamos na China, a gente só conheceu Tóquio, vamos conhecer Kyoto e Osaka. É o JAC. Cara, aí vai 20 e poucos dias. Na da Suécia, Noruega e Dinamarca, eu usei um JAC com a minha esposa, que era conhecer Budapeste. Que é muito maravilhosa também. Aí a gente fomos pra Budapeste. E graças a Deus encerramos pela Dinamarca, porque eu precisava voltar. Por conta a gente estava inaugurando a academia aqui em São Paulo, a gente começando outras obras. E aí, meu irmão, eu tinha que voltar pro Brasil pra fazer as coisas acontecerem, né? Tem as imersões, tem tudo isso. Mas a viagem é um negócio muito prazeroso, é muito gostoso, você se aproxima mais das pessoas. E é legal você conhecer muita cultura, né? Eu já te comprava muito, sabia? Eu sempre soube que você viajou muito, né? Você investiu muito nisso. Mais de 50 países, não, cara. Então assim, eu falo muito isso dentro do meu próprio Mastermind, porque tem muito cara que ele tem dinheiro, mas ele não tem acesso. E aí não tem visão, né? Não tem como. Então, o meu sócio, o Leandro, ele é um cara que viaja muito. Muito, tipo, muito mesmo, né? Eu não sei, esse ano ele deve ter feito entre a trabalho e a lazer umas 20 internacionais. O cara, ele gosta muito, é o principal hobby deles. E ele sempre me esticava, né? Porque a gente anda junto tem bastante tempo. Então, ali no começo, ele, cara, vamos pra tal canto. Eu fazia as contas. Ah, cara, será muita grana. Né? E é interessante isso, porque uma vez que você vê, é impossível desver, né? A primeira vez que eu viajei de executiva foi uma pilha dele, né? A gente foi pra Dubai em 2022, né? E aí, lembro, pós-pandemia, um sonho, as passagens aéreas estavam, né? Quem dirá pra Dubai, que era o único lugar que tava aberto. E aí eu lembro que a executiva tava R$20 mil. Então eu e minha esposa, 40. E aí eu sempre fiz conta, né? Aí eu falei, cara, a econômica, 6 mil cada um, 12. Então era 28 de diferença. E a econômica da Emirates não é econômica aqui da Azul, né? Enfim. E dá aí, pra voar, né? Dá pra voar, você vai comer bem, você vai. É Dubai você vai, né? Só que a experiência da executiva é aí diferente. ele falou, cara, olha só, você vai comprar, você vai comprar a executiva. Eu falei, cara, não vou não. Ele falou, você vai comprar. Enfim, comprei a executiva. E aí acontece que... Caminho sem volta, né? Puta, paladar não retrocede, né, cara? Não vai. E aí você fica se perguntando, cara, não tem como mais, né? E é interessante, porque lá você vai conhecer a experiência do cliente, você vai ver como os caras te tratam, e tudo isso vira aprendizado pro teu negócio.
Por exemplo, nós montamos a primeira rede de academia de luxo do Brasil, que é a Six. Seria impossível. Que foi o que te colocou na Forbes, inclusive, sim, né? Sim, a gente saiu agora, em janeiro desse ano, quando a gente veio pro Itaim aqui em São Paulo, né? E fizemos o caminho inverso, né? É muito difícil a empresa sair de Brasília e fazer expansão em São Paulo. É mais fácil ter em São Paulo e ir para Brasília. Uhum. Isso tornou esse grande case. Fomos premiados agora na principal feira do Mercado Fitness, com a melhor academia do Brasil. Que massa. A gente, em 2 anos, 2 anos de operação, a gente faz 2 anos ano que vem, março do ano que vem. A gente está indo para mais de 60 milhões faturados e 6 unidades. Primeira foi Noroeste, em Brasília. Segunda aqui no Itaim, na Mário Ferraz. Terceira no Lago Sul, lá em Brasília. Tem um bar dentro da academia, mas é um bar só com bebidas fitness, bebidas saudáveis. Que maneiro. Uma parceria com o Rodrigo da Plant Power, um craque também, né, que fez um deal gigante com a Três Corações. A gente tem, então, Noroeste, Itaim, Lago Sul. Agora estamos inaugurando Vila Nova, uma academia conceito. Nós somos a primeira academia a receber uma linha chamada Luxury, da Tecnogym. Né? Então, a turma foi para a Itália, conheceu lá e trouxe essa linha para cá, né? O Leandro com o Eilson foram para a Itália e conheceram essa linha lá e trouxeram para cá. Começamos agora, dia 24 de novembro, uma obra em Campinas e fechamos agora um ponto nos Jardins. Então, assim, como é que você vai falar de luxo se você não vive na prática isso? E esse cliente está acostumado com isso. Então, eu falo dentro do meu mastermind, eu falo muito isso, porque eu pego muito empresário e os caras são cara grande, que fatura 500 milhões, 700 milhões por ano, mas ele não investe em experiência. Então, eu falo que a viagem, mas a viagem é caro. Eu falei, caro é você ficar no Brasil respirando as mesmas coisas. É verdade. Porque uma coisa que você vê, você muda. E isso vira um puta negócio. Por exemplo, o nosso espaço de eventos lá em Brasília é um negócio que eu construí somente para baixar o custo operacional da gente, com hotel, com painel de LED. Hoje, a gente loca para outros palestrantes, outra galera que faz imersão. Esse mês agora de outubro, de 31 dias, a gente alugou 24 dias. A gente ficou com 7 dias só de vacância. Então, assim, porque o espaço é muito legal. Eu fui pra China, eu fui pro Japão, vi um espaço de eventos e fiz. E agora, voltando, fui lá e copiei o que eu vi em Estocolmo e botei no espaço. Ontem, aqui em São Paulo, eu vi uma pessoa que falou assim, cara, eu fui no evento lá no seu espaço, que chama BRL Espaço, né? O nome da empresa BRL. E aí eu falei, legal, qual foi o evento? Ele, foi um evento e tudo mais. E, cara, foi o espaço mais bonito que eu já fui. Mas isso foi devido às viagens, né? Então, acho que a viagem... Te dá repertório, abre a sua demais. cabeça, né? E mostra que E eu é falo possível, muito né? o seguinte, uma coisa que eu aprendi também muito com esse meu sócio, né? Existem algumas coisas que elas vão te abrir portas. Porque uma pessoa que está em determinado patamar, ela só vai se conectar com você se ela também descobrir que você está lá. Senão ele não fala, porque ele pode achar que você vai achar o cara é metido, snob. Relógio é uma dessas. Se eu vejo você com o relógio no braço, a gente pode conversar. Porque se eu tiver o meu, eu vou poder falar sem te ofender, porque eu sei que você também navega nesse universo. Só que tem um negócio que, assim, na mesa você senta, o relógio te posiciona, a roupa te posiciona. Mas o que mais te posiciona e chama a atenção das pessoas é você falar de viagem. E isso muda muito o teu jogo, o teu posicionamento. Então, viajar, fora toda a parte cultural, mas te posiciona nas mesas. Porque pra viajar não precisa só de dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e tá preso à operação, por exemplo, né? Ou tem medo de viajar. Tem muito isso, né? Sim, tem isso também. Ir pra China não dá pra ir sozinho, não. Se você não for no grupo certo, é perrengue chique, nível hard, né? Não tem como. A Arábia Saudita é um desse daí. Então a viagem acho que é muito isso, né? E tudo isso faz parte, tudo isso ajudou a gente. E, cara, pra mim viajar é o hack, cara. É o hack pra você viver muitas vidas em uma. Porque imagina, cara, hoje a gente vive uma realidade muito diferente, Ravel. Antigamente, cara, onde que as pessoas moram? Elas moram ou onde nasceram ou onde encontraram uma oportunidade de emprego. Cara, eu fui nômade por muitos anos. Porque eu entendi que eu posso com o meu celular trabalhar de qualquer lugar. Isso veio dos teus pais? Não, cara. Veio de mim. Querer encontrar o mundo, querer desbravar, entendeu? Eu fiz um mochilão na Europa. Eu conheci 12 países muito rápido e quase sem grana lá atrás, sabe? Pra mim, sempre tive essa busca. Graças a Deus, a minha avó me colocou no inglês muito cedo. Eu tinha bolsa na cultura inglesa, mas eu aprendi muito cedo inglês. Eu falo inglês fluente. O colégio que eu estudei, que eu também tive bolsa, a gente não veio de família abastada. Meu colégio eu aprendi francês. E depois que eu já tinha francês e inglês, a minha avó me perturbou pra fazer espanhol. Eu não conseguia entender, porque eu detestava aquilo, não fazia o menor sentido. Pra mim era uma perda de tempo. Então hoje eu falo português, inglês, francês, espanhol. Eu já pude palestrar em português, inglês, francês e espanhol. Uau. Eu já pude palestrar lá fora. E eu tenho uma mentoria em português, eu tenho outra em inglês, eu tenho outra em espanhol. Disso eu não sei se você sabia, né? É uma coisa nova. Eu comecei um perfil em espanhol e comecei um perfil em inglês também. Então,
hoje eu entendo o que a minha avó fez por mim, né? Então, sou muito grato, porque o lance das línguas veio dela. E a minha avó, ela tinha uma certa condição. Eu não vi isso, nem testemunhei isso, mas antes de eu nascer, ela vivia uma vida legal. Eu já vi foto dela no Egito, eu já vi foto dela em Legal. Paris, ela viajou. Só que durante a minha vida, eu não vi viagens da minha avó, porque o provedor da família era o meu avô. E no ano que eu nasci, ele sofreu um acidente e ele perdeu a capacidade produtiva dele. Então, a minha família viveu um declínio financeiro muito forte. Então, eu ouço histórias que a minha avó trocava de carro todo ano. E quem trocava de carro todo ano é quem era abastado financeiramente. Só que eu não vi isso. Eu vi a minha avó ter um carro e eu vi quando a minha avó vendeu o carro porque ela não podia manter o carro. E tudo isso aconteceu por causa da perda de capacidade produtiva do meu avô. Então, eu não viajei com a minha família. Eu estudava no colégio que as pessoas viajavam com as famílias. Então, sempre que tinha férias, meus amigos voltavam, eles iam na Disney, eles contavam como é que era o elevador que caía e tal. Eu nunca tinha visto. Eu que levei minha família pra Disney depois. Eu pude levar minha avó, minha mãe, meu irmão. Caramba. Mas eu já tinha, sei lá, quantos anos? 30 e pouco, sei lá. Então, a minha história foi muito diferente. Mas, graças ao lance da língua, cara, eu pude viajar. Então, muito cedo eu fiz esse mochilão. Eu tinha uma amiga que estava morando na França, outra que estava morando na Suíça. Então, eu fiquei um mês com a base na França, um mês na base da Suíça. Uau. E aí, eu ia pra Inglaterra, ficava 3 dias, voltava, lavava as roupas ali. Aí eu ia pra Espanha, Portugal, voltava pra França. Aí, primeiro mês foi assim, depois Suíça. E assim eu fiz 14, foram 14 países em 2 meses. Mas, cara, uma loucura, porque eu não tinha grana na época. Então eu comia no McDonald's, era uma coisa muito louca. De dia eu fazia o Free Walking Tour, que você se reúne com uma galera e faz um tour gratuito andando. E aí, se você gostava, você dá gorjeta pro cara lá. De noite, e eu era solteiro e jovem, eu ia pro pub crawl, porque com 10 euros eu podia conhecer não um só lugar, mas 3, 4 bares e ainda acabava numa boate. Então, eu de dia conhecia o máximo que eu podia, de noite eu conhecia o máximo que eu podia. Normalmente o turista faz ou turismo noturno ou turismo diurno, né? Eu não dormia e fazia os dois. Então foi assim que eu quis conhecer tudo. Cara, hoje já é diferente. Eu vivi um grande tempo em que eu viajei e conheci países com a minha esposa, que na época era namorada. E aí a gente conheceu países num formato diferente. Se antes eu ficava nos albergues, aí eu passei a frequentar os hotéis de 5 estrelas. E aí agora com a Isabelinha, a gente já viaja. Eu, a esposa, a Isabela, a babá, e a gente já foi para vários países. A Isabela já foi pro México, já foi pros Estados Unidos, já foi pra Itália, já foi pra França. E ela não tem 2 anos de idade. Com 1 ano de idade, ela tinha ido 3 vezes pra Disney, 2 vezes pro México, ela já foi. Então, assim, minha filha, cara, vai ter um passaporte carimbado, aquela menina. Você quer que ela more fora? Eu não sei, porque a gente não sabe como é que vai ser o mundo pra ela. Os seus filhos já têm 14, 10, 12? 10 e 9. 10 e 9, né? Minha filha tem 1 e 8, 1 e 9 agora. Mas hoje, se fosse nos tempos de hoje, Eu você não gostaria sei, que ela cara. morasse fora? Eu não sei. Porque foi não importante sei. pra você, né? Eu não morei fora, Rafa. Não, sim. Então, assim, eu não morei em lugar nenhum. Na época, e isso é uma curiosidade interessante, cara. Eu li uma frase de um cara chamado Ryan Stillman. E a frase dele era a seguinte: você não pode bancar não morar num hotel 5 estrelas. Esse termo em inglês, né? You can't afford. Você não dá conta, você não pode comprar. Você não tem capacidade financeira de... Normalmente é atrelado a algo que você não pode comprar. Você não pode comprar uma Ferrari, ou você não pode comprar uma cobertura em Nova York. Só que ele usou ao contrário. Você não pode comprar não morar num hotel 5 estrelas. Tipo, é que não tem tradução literal para português, mas seria algo do tipo: não morar num hotel 5 estrelas é caro demais. E aí eu falei, cara, que frase é essa? Como assim é caro demais não morar num hotel? Aí ele continuou, ele desenvolveu o pensamento. E o pensamento foi: cara, eu acordo, eu tomo meu café, e quando eu saio pra tomar para dar uma caminhada na praia, quando eu volto, a minha roupa de cama a cama tá trocada, o prato tá limpo, tá tudo novo. E eu não vi a pessoa que arrumou. E se eu quiser, no mesmo hotel embaixo tem um restaurante pra eu jantar, e eu vou conhecer alguém interessante, porque é caro demais não morar num hotel de luxo. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, que será? Porque eu morava com a minha avó ainda, eu já tava construindo algo pra mim. Cara, eu fiz 1 milhão morando com a avó. Essa é a real. Então, foi muito doido como aconteceu tudo pra mim. Só que aí eu saí da minha avó pra morar num apart hotel, no Leblon. Então eu saí de pagar R$0 morando com a avó na Tijuca
pra pagar o que na época pra mim era muito caro, né? R$7.000. Tô falando de muitos anos atrás, mas pra mim era muito. O Ravel era loucura, porque eu não pagava nada, né? E aí eu fui morar num apart hotel. E era isso, eu fazia o meu café de manhã, eu ia caminhar na praia, morava 4 minutos da praia andando. Quando eu voltava, o meu bulletproof, café com manteiga, óleo de coco, e a cama tava feita e arrumada pra alguém que eu não vi. Cara, quanto tempo que você economizou na minha vida? Eu não lembro a última vez que eu lavei louça, eu não lembro a última vez que eu fiz a cama. Então, hoje eu moro numa estrutura de hotel em casa. Eu acordo, a mesa do café tá posta, eu desço, tomo café, quando eu subo, a cama tá feita e tal. Antes de dormir, a menina abre a cama de novo pra gente. Cara, é uma parada que as pessoas não pensam, né? Você falou do lance da executiva. As pessoas não pensam o quanto tempo que elas perdem com coisas que você pode pagar alguém cuja hora vale menos e faz com que a sua vida seja infinitamente melhor. Faz sentido? Total. Tô muito a favor disso. Então, só pra fechar esse lance, eu morava no apart hotel. Só que aí eu ia viajar, ia ficar 3 meses fora, adivinha? Eu devolvia o apart hotel. Porque se eu pagava 7.000, se eu ficasse 3 meses fora, cara, você falou que faz conta, né? Cara, eu era milionário, fazia conta. Cara, R$21.000 pros meus livros terem a vista do Cristo e da Lagoa? Ah, não, obrigado. Então, eu ia com tudo pro storage e eu viajava 3 meses e voltava. Então, eu entendia que eu tinha um patrocínio de R$21.000 a mais na viagem, né? E olha que louco, eu saía pela porta e aí... É tudo como você pensa, né? Cara, meu time ia, tirava as coisas, guardava no storage. Quando eu ia voltar, a gente pegava um outro quarto no mesmo hotel, ou no hotel em frente. Eu morei no do Leblon ali, Shopping Leblon, e morei no do Rio Design ali, que é em frente, né? Os dois têm a parte hotel, com serviço e com tudo. Cara, se eu quisesse comprar alguma coisa, não tinha iFood assim, né? Cara, o mensageiro eu comprava, trazia. Cara, era muito prático. E essa praticidade me salvou tempo, me livrou tempo pra eu construir. Tem um monte de gente que não consegue construir algo maior porque fica perdendo tempo com tarefas mundanas. E a conta não fecha nunca. Então, esse negócio de morar fora, se eu quero que a minha filha more fora, eu não sei. Mas a experiência de não morar, porque eu não morei por um tempo. Isso foi muito poderoso, não morar. Morar no mundo. Ter as coisas que eu levo e tal. E aí, quando eu voltava pro Brasil, eu pegava um outro quarto no hotel. E aí, quando eu chegava lá, já tava a minha guitarra, o cheirinho que eu uso pra lembrar de onde eu tô, pra eu me sentir em casa, os retratos, os livros. Então, eu morava onde eu tava, entendeu? Então, eu não morei fora. Eu visitei 50 países, fiquei algum tempo em alguns Talvez deles. é uma opção mais... Mas não morava nem no Brasil, entendeu? Fui Ela- nômade, eu fui realmente nômade. Ela vai conhecer muitos lugares. Eu acredito que sim. Vocês querem mais filhos? Eu quero. Quantos papai do céu mandar, amigo? Porque eu Top. entendi que isso faz muito sentido, cara. E é muito legal, cara. Você falou do arrasta pra cima e dos vídeos e tal, da liberdade financeira, geográfica de tempo. Eu sempre usei muito isso. Só que pra mim hoje, liberdade financeira, geográfica de tempo, pra mim a liberdade geográfica é ficar em casa, bicho. É justamente poder não viajar. Era pra eu estar nos Estados Unidos e na semana passada, e eu pude cancelar a viagem um dia antes, falando, cara, não vou ficar. E pra mim isso é o que vale muito hoje. Eu tô nessa mesma pegada. Eu Bom adoro demais, viajar, né? Eu tenho viagem a lazer e viagem a trabalho, né? Sim. Mas ficar em casa pra mim é um ativo também muito precioso. Vale muito, né? Ah, demais. É Animal. difícil, muita gente não entende isso. Massa demais. Ravel, próximos 5 anos, cara, pra onde você tá indo? O que você imagina pra você, pro seu negócio ou pros seus negócios? Legal. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente construiu uma plataforma, um ecossistema de educação com muita tecnologia para poder ajudar quem está com a gente. A gente sempre pensa, acho que o grande diferencial da BRL, enfim, para uma grande parcela do mercado, que a gente se preocupa genuinamente com o conteúdo. A gente tem muito cuidado com o que a gente fala que vai ensinar e como que a gente vai ensinar. Né? A gente não faz só o curso para vender o próximo produto da esteira. A gente, de fato, gosta de transformar a vida de quem está com a gente. Então, a gente vai expandir para o Brasil como um todo, né? Agora a gente já recebe em Brasília, só que agora a gente vai rodar o Brasil em 2026. Os próximos 5 anos eu acho que é muita tecnologia para poder servir essas pessoas. A gente vai ter um braço, com certeza, de contratação, de hunting, também muito estratégico, porque é uma grande dor do mercado. A gente já está rodando o MVP hoje. A gente tem algumas IAs que a gente já está desenvolvendo também para a parte de planejamento, para análise de DRE, para poder colocar para essa turma. Então não tem para onde correr. A gente vai crescer, vai expandir muito mais a parte de tecnologia para poder escalar e servir essas pessoas. Acredito que o Ravel vai estar fisicamente ainda melhor, mentalmente melhor, mais apaixonado pela minha esposa, mais amigo dos meus filhos. E com certeza caminhando cada vez mais perto. Mais filhos a caminho aí?
Cara, engraçado, eu e a André, a gente nunca usou nenhum método contraceptivo. Quantos Zero. Deus mandar, né? Aberto à vida. Cara, tô pronto, né? Assim, a gente nunca fizemos nada, nunca usamos camisinha, nunca tabelinha, nada. A gente só curte a vida. Se e Deus tá tudo mandar, certo. vambora, né? Cara, é bênção, né? Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Foi Muito o que bom, me né? mudou, o que me moldou foram eles e eu sou eterno amigo, amante, namorado da minha esposa e isso não vai, um a mais, não vai ter, não vai mudar nada. Acho que é isso, eu tô com 40 anos, né? Uhum, Então acho que com 45 eu vou estar fisicamente melhor ainda, né? uhum. Cabeça vai estar melhor, mentalmente melhor, com mais escolhas, trabalhando a minha potência maior, 10 vezes mais, né? Massa, Do livro que eu cheguei e desfrutando o processo, acho que é isso. massa. E quem quiser acompanhar esses próximos 5 anos, qual que é o canal? Onde que as pessoas podem saber sobre o seu trabalho e sobre você? O meu Instagram é Ravel, com 2 L's no final, né? Então Ravel, Nava, ali eu conto um pouco do meu dia a dia, tem sempre alguém me gravando, me filmando, tem o meu dia a dia como um todo, e por ali a gente vai acompanhando os próximos passos, sem sombra de dúvidas eu vou compartilhar. Que massa. Última pergunta, amigo, pra gente encerrar. Todo o seu conteúdo sumiu da internet, desapareceu. O único que sobrou foi esse corte aí que você vai fazer agora. Qual é a mensagem que você quer deixar pro mundo, pra todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, pra todo mundo ver com 100% de abertura? Se você pudesse, o que você deixaria? Forte isso, hein? Eu colocaria para todos os empreendedores do mundo, sempre depois da tempestade vem o sol. Então, cara, se você tá passando por um grande desafio, segura a onda, porque vai passar e vale a pena. Vale a pena. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas existe uma força maior que ela só tá te preparando para algo muito mais poderoso. O obstáculo é o verdadeiro caminho. Que massa, cara. Grato aí pela sua contribuição e pelo que você dividiu aqui da sua história no VDcast, amigo. Obrigado, eu honra estar aqui, né? Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer pela internet. Já se encontramos várias vezes, né? Agora recebo o convite de estar aqui com você, né? Acompanho o teu crescimento, você é um cara de alta performance, que você segue ali sempre entregando muito. Então, obrigado, espero ter contribuído. E é isso. Tamo junto, amigo. Conta comigo. Valeu. E aqui na tela, se você está assistindo pelo YouTube, você pode tocar para conhecer as histórias de outros empreendedores digitais do bem.